Prepare-se para embarcar em uma grande e emocionante jornada ao escolher iniciar-se nos mistérios sagrados. As forças do universo foram delicadamente rearranjadas para criar as sincronicidades que te trouxeram a este filme. Junte-se a nós enquanto exploramos uma ciência ancestral e desvendamos as verdades por trás de uma arte envolta em segredo. Até agora, a alquimia é uma ciência sagrada praticada há milhares de anos. Muitos argumentam que ela é tão antiga quanto a própria civilização. A palavra alquimia traduz-se como Alkemet, ou do Egito, que era conhecido como Kemet nos tempos antigos. Kemet significa terra negra, pois o Egito era conhecido por seus solos férteis ao longo do Nilo. O termo alquimia vem do árabe al-Ken, e disse que vem do egípcio Ken, que significa preto, referindo-se ao próprio nome que os egípcios davam ao seu país. Kemet, a terra negra. Assim, o termo alquimia originou a expressão arte negra, apesar de o significado ser bem diferente. Contudo, outros dizem que a palavra vem do grego kimi, considerando que egípcios e gregos estiveram em contato por séculos, e que os gregos governaram o Egito através da dinastia ptolemaica por 300 anos, influenciando reciprocamente suas culturas. O termo pode ser um jogo de palavras entre ambos. A era helenística, especialmente o Egito helenístico, foi um tempo fértil na história da magia. Formas antigas de magia se encontraram e se fundiram, criando novas disciplinas. Formas mágicas ainda em uso hoje, como o hermetismo e a alquimia. Muito da alquimia é mal compreendida, e foi mantida em segredo por organizações mágicas e fraternas. A lista de alquimistas começa com Thoth, amplamente creditado como autor da ciência, religião, matemática, geometria, filosofia, medicina e magia. Disse que Thoth trouxe à civilização os cálculos para a criação dos céus, estrelas, terra e tudo mais, ou seja, a matéria. Compare isso com sua contraparte feminina, Mot, a força que mantinha o universo, ou seja, o espírito. A unificação de matéria e espírito tornou-se central ao pensamento alquímico. À medida que os ensinamentos se espalhavam, Thoth ficou conhecido em outras culturas como o deus grego Hermes. Os dois formalmente tornaram-se um só como Hermes Trismegisto, como é atualmente conhecido. Este foi o nascimento da tradição hermética, e permanece inalterada em muitos aspectos até hoje. Um dos manuscritos fundamentais da alquimia é a Tábua de Esmeralda, que se diz conter os segredos da arte. Muitas traduções estão disponíveis. Talvez uma das mais conhecidas foi feita por Isaac Newton. É verdade sem mentiras, certo e tão verdadeiro. O que está abaixo é como o que está acima. E assim como o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar os milagres de uma única coisa. E assim como todas as coisas surgiram de uma pela meditação de uma, todas têm sua origem dessa única coisa por adaptação. O sol é o seu pai, a lua sua mãe. O vento carrega no ventre a terra, sua ama. O pai de toda a perfeição no mundo está aqui. Sua força é total se convertida em terra. Separe a terra do fogo, o sutil do denso. Docemente, com grande esforço, eleva-se da terra ao céu. E novamente desce à terra. E recebe a quarta coisa superior e inferior. Por esse meio, terás a glória do mundo inteiro. E toda escuridão fugirá de ti. Sua força é maior que toda força, pois vence toda sutileza. E penetra toda solidez. Assim o mundo foi criado. Disso surgem incríveis adaptações, cujo processo é aqui. Por isso, sou chamado Hermes Trismegisto, possuidor das três partes da filosofia do mundo. O que eu disse sobre a operação do Sol está realizado e concluído. Famosos alquimistas incluíam Pitágoras, Galileu, Da Vinci e Isaac Newton. Newton não foi apenas o pai da física. Ele tentou ser o pai da química também. Mas na época dos 1600, chamavam de alquimia. Então devemos reconhecer que a ciência, por mais nobre que seja, teve inícios bastante humildes.
De fato, muitos pesquisadores são bastante convictos da importância desses ensinamentos e da influência que a alquimia teve sobre muitas mentes brilhantes de nosso tempo. Os ensinamentos secretos eram conhecidos como esotéricos, ou ocultos, ou simbolistas, e contavam os segredos do universo e as chaves da grande magia. Aqueles que recebiam os mistérios frequentemente ingressavam em círculos influentes de personalidades históricas. Eles eram premiados por buscar a sabedoria antiga, com conhecimento e um novo jeito de pensar que os permitia deixar seus nomes na história humana. O hermetismo e os escritos da hermética eram vistos como a versão ocidental da sabedoria das escolas de mistério. Continham, embora de forma degenerada, trechos da sabedoria antiga, que diziam ter sido transmitida pelos deuses. Existem textos herméticos fragmentados, datados de épocas disputadas, mas entre o terceiro e o primeiro séculos D.C., onde o idioma e modo de expressão é o grego antigo, mas o tema é, se não totalmente, em boa parte derivado de Pesiasa ligada à água, Losimo Gomeculto Becharigeado, derivado, ou na verdade parte da doutrina egípcia antiga, da transformação da alma. Essa é a base da crença hermética, e daí se espalha por diversas disciplinas. É praticada de uma forma ou outra. No Islã, percola é a Europa Ocidental e o Renascimento italiano, e ocupa as mentes e corações e estudos de grandes figuras do Renascimento, até incluindo Isaac Newton, que passou bem mais tempo da vida dele estudando alquimia e simbolismo dos números, do que estudando o que agora seria ciência moderna. Isso é um fato reconhecido, apesar de raramente mencionado por cientistas modernos. Mas, na verdade, Newton pode ser considerado não só o último, com certeza, mas um dos mais notáveis hermetistas. A jornada do alquimista é chamada de a grande obra, e é dividida em diversos níveis químicos, psicológicos, fisiológicos, sociais e planetários. Os alquimistas trabalham com o que é conhecido como os 3 princípios, ou tria prima. Esses são enxofre, o espírito onipresente da vida; mercúrio, a ponte entre o alto e o baixo; e sal, a matéria bruta. Os 4 elementos também são muito importantes para o alquimista, e são princípios fundamentais: fogo, água, terra e arreia. Têm papéis essenciais nos estudos do alquimista. O alquimista conhece 7 metais principais, regidos, influenciados ou dominados por si. 7 influências planetárias usadas no trabalho alquímico. Elas são: ouro, dominada pelo Sol, que fornece energia e vida a tudo no sistema solar. O Sol representa nosso senso de identidade, nossa força de vontade, capacidade de organização, autointegração, níveis de energia, vitalidade e sucesso. O Sol está ligado ao coração, coluna vertebral, visão e distribuição de calor no corpo. A prata, dominada pela Lua, que influencia a água, crescimento, fertilidade, concepção, emoções, instinto, subconsciente, fenômenos psíquicos, consciência coletiva, ritmos e ciclos, genética e herança cultural. A Lua está ligada ao cérebro, órgãos femininos, estômago e todos os fluidos do corpo. O cobre, dominada por Vênus, que influencia a herbologia, espagíria, magia, artes, música, poesia, design, teatro, harmonia, proporção, integração.
meditação dos opostos em um todo, odores, perfumes e amor. Vênus representa a pele, ens, suor, transformação, formação e enriquecimento de substâncias dentro do corpo, órgãos sexuais e olfato. Ferro, dominado por Marte, influencia energia intensa, às vezes violenta, trazendo poder dinâmico. Aumenta a habilidade psíquica e a força e movimento físicos. Marte rege o sistema muscular, órgãos sexuais masculinos, medula, formação do sangue, adrenalina e purgação do corpo. 10. Dominado por Júpiter, influencia saúde, riqueza, filosofia e religião, cerimônia e prazer de viver. Júpiter rege o fígado, artérias do estômago e abdômen, digestão, assimilação de oxigênio e nutrientes, funções antibióticas, crescimento celular e níveis gerais de energia. Mercúrio, dominado por Mercúrio, influencia comunicação, comércio, iniciação nos mistérios, alquimia, Cábala, astrologia, magia, escrita, transmissão de informação, nervos, destreza, habilidades mentais e distribuição rápida de energia. Mercúrio corresponde aos nervos, fala, audição, coordenação entre pensamentos e fala ou ações, garganta, tireoide, sistema nervoso e fluido espinhal, chumbo. Dominante por Saturno, que influencia a velhice, doenças crônicas, karma e aprendizado. Saturno corresponde aos ossos, dentes, baço, cabelos, minerais no corpo, articulações e flexibilidade. A calcinação é a primeira das 7 principais operações na alquimia da transformação. Quimicamente, o processo de calcinação envolve aquecer uma substância num cadinho ou em chama aberta até ser reduzida a cinzas. No experimento do Arcanum, a calcinação é representada pelo ácido sulfúrico, que o alquimista fazia a partir de uma substância natural chamada vitríolo. O ácido sulfúrico é um corrosivo poderoso que corrói a carne e reage com todos os metais, exceto o ouro. Psicologicamente, é a destruição do ego e nosso apego aos bens materiais. A calcinação é geralmente um processo natural de humildade, enquanto somos gradualmente atacados e superados pelas dificuldades da vida. Embora possa ser uma rendição deliberada de nossa arrogância, vencida por meio de várias disciplinas espirituais que acendem o fogo da introspecção e autoavaliação, fisiologicamente, o fogo da calcinação pode ser sentido como disciplina metabólica ou atividade aeróbica que sintoniza o corpo, queimando excessos e exageros, formando uma máquina de combate eficaz e imponente. A calcinação começa no chakra raiz localizado na base da coluna. Na sociedade, a calcinação aparece nas vidas de revolucionários, conquistadores e guerreiros que desafiam o status quo. No nível planetário, é o fogo da criação, formando um ambiente habitável de matéria derretida e cinzas vulcânicas. A dissolução é a segunda operação principal na alquimia da transformação. Quimicamente, é dissolver as cinzas da calcinação na água. No experimento do Arcanum, a dissolução é simbolizada pelo óxido de ferro, ou ferrugem, mostrando o poder corrosivo da água até nos metais mais resistentes. Quando processado, o vitríolo se descompõe em ácido sulfúrico e óxido de ferro. Os primeiros 2 arcana ou ingredientes secretos. Os egípcios fundiram ferro desde 1500 a.C. e usavam compostos de ferro em tônicos e desinfetantes. Psicologicamente, isso representa a dissolução das estruturas artificiais da psique, através de profunda imersão no inconsciente, não racional, feminino, ou partes rejeitadas da mente. É um processo predominantemente inconsciente, onde a mente consciente relaxa, libera o controle e permite a emergência de material enterrado. É abrir as comportas e gerar novas energias das águas reprimidas. A dissolução pode ser vivida como fluxo, um êxtase de bem-estar.
estando ativamente engajado em atos criativos, sem preconceitos tradicionais, travas pessoais ou hierarquias estabelecidas que atrapalhem. Fisiologicamente, a dissolução é a continuação da experiência da Kundalini, abrindo os canais de energia no corpo para recarregar e elevar cada célula. A dissolução ocorre no chakra genital, ou Tim, envolvendo os pulmões e o baço. Na sociedade, o crescimento contínuo, pela dissolução gradual, é estudado em modos de vida agrícolas, monásticos, ou baseados na agricultura. No nível planetário, a dissolução é como o grande dilúvio, a limpeza da Terra, de tudo que é inferior. A separação é a terceira operação de transformação na alquimia. Quimicamente, é a separação dos componentes da dissolução por filtração, e então descartar qualquer material falso ou indigno. No experimento do Arcanum, a separação é representada pelo composto de carbonato de sódio, que se separa da água e aparece como cinzas de soda em leitos de lago seco. Os depósitos mais antigos conhecidos estão no Egito. Os alquimistas às vezes se referem a este composto como natrão, o que significa a tendência comum em todos os sais de formar corpos sólidos ou precipitados. Psicologicamente, este é o processo de redescoberta de nossa essência e a recuperação do ouro dos sonhos e visões, antes rejeitado pela parte masculina e racional de nossas mentes. É, em grande parte, um processo consciente no qual revisamos material que estava oculto e decidimos o que descartar e o que reintegrar em nossa personalidade refinada. Muito desse material sombrio são coisas das quais nos envergonhamos, ou fomos ensinados a esconder por nossos pais, igrejas e escolas. A separação é soltar as restrições autoimpostas à nossa verdadeira natureza, para que possamos brilhar. Fisicamente, a separação é seguir e controlar a respiração no corpo, à medida que trabalha com as forças do espírito e da alma, para dar origem à nova energia e renovação física. A separação começa no umbigo, ou chakra de ferro, localizado ao nível do plexo solar. Na sociedade, a separação se expressa no estabelecimento de clãs. A separação no nível planetário é representada pela formação de continentes e ilhas, a partir das forças poderosas do ar, da água, da terra e do fogo. A conjunção é a quarta das 7 operações da alquimia. Quimicamente, é a recombinação de elementos separados em uma nova substância. No experimento do Arcanum, a conjunção é simbolizada por um composto de nitrato, conhecido como salitre cúbico ou nitrato de potássio, que os alquimistas chamavam de natrão ou simplesmente sal. O ácido de natrão azulado ou água forte era feito misturando nitrato de potássio com ácido sulfúrico, e era usado para separar prata do ouro, o resíduo inerte precipitado na reação. Como uma criança que nasce, psicologicamente, é o fortalecimento do nosso verdadeiro ser, a união dos lados masculino e feminino das nossas personalidades em um novo sistema de crenças, ou estado intuitivo de consciência. O alquimista chamava isso de pedra menor. E uma vez atingido, o adepto consegue discernir claramente o que precisa ser feito para alcançar o esclarecimento duradouro, que é a união sobre si mesmo. E muitas vezes sincronicidades começam a ocorrer, confirmando que o alquimista está no caminho certo. Fisiologicamente, a conjunção utiliza as energias sexuais do corpo para realizar transformações. A conjunção ocorre no nível do coração, ou chakra do cobre. Na sociedade, é o crescimento do artesanato e das tecnologias para dominar o ambiente. Conjunção acontece quando formas de vida primordiais nascem das energias do sol ou dos relâmpagos. A fermentação é a quinta operação. E a alquimia da transformação. Fermentação tem 2 etapas, começando com a putrefação do filho hermafrodita da conjunção, levando à sua morte e ressurreição, para um novo nível de existir. A fase de fermentação começa então com a introdução de nova vida no produto da conjunção, para reforçá-lo e garantir sua sobrevivência. Quimicamente, a fermentação é o crescimento de uma bactéria fermentadora em soluções orgânicas, como ocorre na fermentação do leite,
para criar coalhada e queijo, ou na fermentação da uva para fazer vinho. No experimento Arcanum, o processo de fermentação é representado por um composto chamado licor hipotis, uma mistura oleosa, marrom avermelhada, de amônia, e o composto de cheiro de ovo podre, sulfeto de hidrogênio. Alquimistas egípcios faziam amônia, aquecendo esterco de camelo, em recipientes fechados, e pensavam nisso como uma espécie de mercúrio refinado, que trazia a força vital. Licor hipotis significa licor do fígado, que eles acreditavam ser a morada da alma. E a cor associada ao composto era verde, a cor da bile. Surpreendentemente, o licor hipotis exala um perfume maravilhoso, e o alquimista fazia um perfume dele, chamado bálsamo da alma. Psicologicamente, o processo de fermentação começa com a inspiração do poder espiritual, vindo das alturas, que reanima, energiza e ilumina o alquimista. Da escuridão da putrefação surge o fermento amarelo, que parece cera dourada, fluindo do que é impuro na alma. Sua chegada é anunciada por um espetáculo brilhante de cores e visões significativas, chamadas cauda do pavão. A fermentação pode ser alcançada por várias atividades, incluindo oração intensa, desejo de união mística, ruptura da personalidade, terapia transpessoal, drogas psicodélicas e meditação profunda. A fermentação é a inspiração viva de algo totalmente além de nós. Fisiologicamente, a fermentação é o despertar da energia vital, Chi ou Kundalini, no corpo para curar e vivificar. É expresso como tons vibratórios e verdades ditas que emergem da garganta ou chakra de Mercúrio. Na sociedade, a experiência de fermentação é a base da religião, e no nível planetário, é a evolução da vida. Para produzir estados mais elevados de consciência, a destilação é a sexta operação importante na alquimia da transformação. Quimicamente, é o processo de fervura e condensação de uma solução fermentada para aumentar a pureza, assim como ocorre na destilação do vinho para produzir conhaque. No experimento do arcano, a destilação é representada por um composto conhecido como pulvis solaris negro, feito ao misturar antimônio negro com enxofre purificado. Os dois imediatamente se aglomeram para criar o que o alquimista chamava de zumbidor, um tipo de sólido sublimado que se forma nos intestinos e cérebro. Psicologicamente, a destilação é a agitação e sublimação das forças psíquicas necessárias para assegurar que nenhuma impureza do ego inflado ou do id profundamente imergido sejam incorporadas. Na próxima e última etapa, a destilação pessoal consiste em diversas técnicas introspectivas que elevam o conteúdo da psique ao nível mais alto possível, livre de sentimentalismo e emoções, afastado até mesmo da sua identidade pessoal. A destilação é a purificação do eu que ainda vai nascer, tudo o que somos realmente e podemos ser. Fisiologicamente, a destilação é elevar a força vital repetidamente das regiões inferiores do caldeirão do corpo até o cérebro, o que os alquimistas orientais chamavam de circulação da luz, onde finalmente se transforma numa maravilhosa luz solidificada de poder. Dizem que a destilação culmina na área do terceiro olho, na testa, na altura da glândula pituitária e pineal, na região de Ia, ou chakra prateado. Na sociedade, a destilação é vivenciada como ciência ou experimentação objetiva. Em nível planetário, a destilação é a realização do poder do amor superior, como a força vital de todo o planeta gradualmente busca se tornar uma só força na natureza, baseada em uma visão compartilhada
da alma, o corpo astral, que o alquimista também chamava de grande pedra, ou pedra filosofal. Usando essa pedra mágica, o alquimista acreditava que poderia existir, em todos os níveis da realidade, fisicamente. Esta fase é marcada pela liberação do elixir no sangue, que rejuvenesce o corpo em um vaso perfeito de saúde. Disse que uma ambrosia cerebral é liberada pela interação da luz da pineal com forma fálica e a matéria da vulva da hipófise. Esse alimento celestial ou viático nutre e energiza as células sem produzir resíduos. Esses processos fisiológicos e psicológicos criam o segundo corpo, um corpo de luz sólida, que emerge pela coroa, ou chakra dourado. Na sociedade, é a sabedoria viva, na qual todos existem, na mesma luz da consciência evoluída e conhecimento da verdade. Em nível planetário, a coagulação é o retorno ao Jardim do Éden, agora num nível superior, em sintonia com a mente divina. Alquimista. A maioria das pessoas tem uma visão bem errada do que é a alquimia, baseada, em grande parte, nas caricaturas de seus inimigos e nos mal-entendidos dos desinformados. A imagem do alquimista como um protótipo de químico, obcecado pela ideia de transformar chumbo em ouro, não entende o real propósito do pensamento alquímico. É verdade que os alquimistas ocidentais, como os chineses, trabalhavam com várias substâncias para tentar criar elixires e efeitos arcanos, incluindo a ideia de transmutação de metais comuns. Porém, isso era uma pequena parte da alquimia, e defini-la assim é como definir o taoísmo pela busca do elixir da imortalidade. Ignora o verdadeiro objetivo. Na realidade, a alquimia foi e é uma disciplina espiritual avançada, semelhante à Wicca moderna em seus conceitos e imagens. Esses conceitos e imagens eram apresentados de forma codificada, para que fossem interpretados pelos não iluminados como relativas à química e operações físicas, e pelos iluminados como um sistema de sabedoria espiritual. Portanto, o verdadeiro alquimista não estava tentando transformar o chumbo comum em ouro, embora para o observador casual parecesse assim, pela forma como as coisas eram apresentadas. Na verdade, buscavam transformar o chumbo de uma consciência comum e desenvolvida em ouro de uma alma realizada e iluminada. O resultado bem-sucedido do processo alquímico foi a criação da pedra filosofal. Como um verdadeiro símbolo, os passos podem ser aplicados em muitas coisas. É o processo, a máquina. O que você coloca nela, metaforicamente, passará pelos passos arquetípicos e bem atendidos pelo alquimista, culminarão em um estado elevado, o objetivo alquímico, carvão em diamante. Quando usamos carvão como foco de uma operação alquímica, começamos reconhecendo que seu essencial ingrediente, o carbono, é a matéria-prima que surgirá perfeita como diamante. Quando o carvão passa pelo fogo purificador e um estresse de proporções geológicas, ele se torna um diamante impenetrável e perfeito. Ele se transforma num mapa geométrico da ordem universal perfeita. Dos registros espirituais mais altos aos reinos físicos mais baixos, a ordem universal é vista como a estrutura que guia o crescimento da videira. Um arquétipo que guia e sustenta a vida no plano material. Apesar de muitos agentes poderem ser introduzidos nessa máquina e passarem pelos passos arquetípicos até sua perfeição, a qual a alegoria alquímica e as leis ocultas mais preservadas se referem, é a própria consciência. Essa é a essência da grande obra, a aplicação desta chave especial a essa misteriosa fórmula universal. A chave direciona o processo alquímico à matéria-prima de nossa própria consciência. Nossa percepção, nosso eu mental e espiritual. A consciência é a matéria-prima. O valor de criar vidro ou ouro alquímico pode parecer mais óbvio. Pode se perguntar:
Qual é o benefício de aplicar os passos alquímicos à consciência? Nível líquido, outro artista e qualidades humanas por trás da criação do legado interno. Conhecimento católico masculino. Como branco e volátil, a união destes dois produziu o mundo físico. A grande obra, ou casamento alquímico, era a busca por unir e transcender essa dualidade. É a grande obra, frequentemente descrita erroneamente como a busca por transmutar metais básicos. A grande obra começou com o que é chamado de matéria-prima. Este é o estado comum de ser. O chumbo na analogia. A grande obra terminou com a criação da pedra filosofal. Isso é iluminação, ou o ouro da analogia. A matéria-prima foi considerada ter tanto um aspecto masculino quanto feminino, que estavam em oposição dentro dela até serem alinhados pela grande obra. Daí o termo casamento alquímico. A grande obra possui 3 partes principais, o nigredo, o albedo e, finalmente, o rubedo. Eles correspondem às cores sagradas da deusa Wiccan: preto, branco e vermelho. Além disso, uma 4ª etapa, chamada cauda de pavão, marcou a transição entre nigredo e albedo. Simbolicamente, a matéria-prima era colocada em um atenor, um forno alquímico, que a submetia à pressão constante e a reduzia às suas partes constituintes. Este resíduo era o nigredo, a destruição das formas preconcebidas necessária para o novo crescimento. Isso significa que antes de crescer espiritualmente, é preciso eliminar ideias e limitações antigas. Como dizem os budistas Zen, apenas uma tigela vazia pode ser preenchida. Os alquimistas descreviam isso por meio da máxima: não há geração sem corrupção, similar à ideia Wicca de que para subir é preciso cair. O novo crescimento só acontece quando o velho é removido. O nigredo fermentava até que a cauda pavonis acontecesse. Era retratado como um espetáculo de luzes de muitas cores. Isso significa que ao nos purificarmos de velhas ideias, podemos então experimentar muitas novas ideias. E de fato, inicialmente nos perdemos nelas, aprendendo de todas as fontes. Durante esse período, ficamos deslumbrados ou cegos pela nova luz. Mas, com autocontrole, podemos discernir o que ajuda nosso crescimento e o que é apenas entretenimento. Após a cauda pavonis, o assunto precisa ser purificado, resultando no albedo. O albedo é um estado espiritual puro e receptivo. Isso quer dizer que, após a euforia inicial, um crescimento espiritual mais controlado pode ocorrer, elevando e expandindo a consciência. Finalmente, após nova pressão, o albedo se ativa como o rubedo. O que isso quer dizer é que o conhecimento espiritual, para ser valioso, deve ser praticado. Não importa a profundidade das ideias, ou quão grandes as habilidades, elas nada valem, céu. Como Mabel Hashorrow disse, forem deixadas numa prateleira juntando poeira. Portanto, ideias antigas precisam primeiro ser transcendentadas. Então, o crescimento espiritual controlado pode levar à iluminação espiritual, que precisa ser prática para ter valor. Claro, isso é uma simplificação, já que é o oposto da tendência alquímica, que era complicar. Como nos cerimoniais, alquimistas usavam linguagem obscura intencionalmente, aparentemente para proteger seus ensinamentos de quem consideravam indigno. Também servia para protegê-los da perseguição religiosa. Alquimistas usavam simbologia rica, incluindo símbolos elementares, planetários e minerais, além de uma boa dose de paganismo antigo. Um dos temas principais da simbologia alquímica é a união dos opostos, expressa de muitas formas na arte alquímica. Figuras conhecidas como os 4 elementos, os dragões gêmeos e o Ouroboros, a grande serpente do universo devorando o próprio rabo, eram de extrema importância na alquimia. O princípio masculino era comparado ao sol e também ao enxofre, enquanto o feminino era considerado lunar e comparado ao mercúrio. O fogo interior, o que hoje chamamos de chama eterna ou centelha divina, foi descrito como sal. É esse simbolismo mineral, acima de tudo, que levou à ideia de que a alquimia estava ligada só a operações protoquímicas. De fato, alquimistas realizavam essas operações protoquímicas, acreditando que esclareceriam suas práticas espirituais. Sob o lema, assim como em cima, embaixo, que é um pilar do pensamento alquímico, como do pensamento wiccano. Entretanto, foi um alquimista diletante que entendeu mal a natureza espiritual dos ensinamentos.
e focou em operações químicas, sem perceber que eram um código para um conhecimento superior. E agora, podemos ver o quadro maior se formando. Poderia essa centelha de consciência, em todos nós, estar ligada à iluminação espiritual? E com foco intenso no desenvolvimento da consciência, os alquimistas poderiam realmente atingir esses níveis. Até a ciência moderna está começando a nos contar muito sobre nossa consciência e sua conexão com o resto do universo infinito. Nosso conhecimento sobre o poder do cérebro humano avançou muito nos últimos anos. E as possíveis interações com certas glândulas, como a pineal, continuam sendo investigadas com sucesso. Em seu livro, inovador detalhando sua pesquisa, o DARE, Rick Strassman destaca suas descobertas sobre a glândula pineal e uma substância chamada dimetiltriptamina, ou DMT, ao administrá-la a um grupo controlado de voluntários. O DMT é o psicodélico mais potente conhecido até agora. É altamente legal quase em todo o mundo. Ainda assim, parece ser produzido naturalmente pela nossa glândula pineal durante os estágios REM do sono, meditação profunda, e possivelmente durante o desenvolvimento fetal e experiências de quase morte. Os pacientes também relataram experiências espirituais extremamente intensas. Muitas vezes, assustados com medo da morte pela intensidade. Poderia essa ser a substância sagrada e misteriosa, semelhante ao néctar divino, produzida no cérebro durante os níveis mais altos de iluminação espiritual, como descrito pelos alquimistas. Essas questões têm implicações profundas, já que muito desse conhecimento foi oculto ou secreto, encontrado apenas em sociedades mágicas e herméticas. Milhões de hindus banham-se, onde os rios sagrados Ganges e Juma se encontram. As escrituras contam como o néctar divino, que confere imortalidade e bem-aventurança eterna, foi uma vez derramado nos rios durante uma luta épica entre demônios e deuses. Eles acreditam que a partir das lendas das escrituras podem acelerar seu caminho para o Nirvana e serem poupados da dor de incontáveis renascimentos no universo dos homens. Surpreendentemente, isso também parece ser uma aspiração universal do alquimista. Muitos dizem que essa substância surge com a ativação do chakra Ajna, ou terceiro olho. É onde o Sol e a Lua, o masculino e feminino, cérebro direito e esquerdo, se equilibram e se tornam sinérgicos. Isso faz sentido cientificamente, onde os padrões de ondas cerebrais de cada hemisfério podem criar um campo magnético por este equilíbrio, exatamente na localização da glândula pineal, localizada dentro do hipotálamo no centro do cérebro. Em quase todas as culturas que existiram, a referência à ativação do terceiro olho, ou chakra Ajna. Isso não é coincidência, mas sim algo que até a ciência deveria se inclinar a pesquisar, devido à sua probabilidade estatística por si só. Na verdade, há muitas evidências comprovadas dessa ciência sagrada sendo tudo o que é descrito, e mais. Quando se possui as chaves para o seu significado, e as aplica diligentemente na vida de alguém, será que a alquimia deve continuar desconhecida e escondida em áreas como o Vaticano e sociedades secretas, que desejam retê-la longe da humanidade? Ou o conhecimento e a luz devem ser dados àqueles que procuram, como fez Prometeu ao roubar o fogo de Zeus e entregá-lo aos homens? Esta é a história do Éden, onde um Deus quer a humanidade apenas cuidando do jardim, sem ter consciência, espiritualidade, ou ser como ele. É nosso destino voltar ao Éden, comer da árvore livremente, e beber das águas da vida. Como está escrito, certamente não morreremos, mas saberemos o que Deus sabe. Assim, percebemos nossa verdadeira natureza e divindade. Devemos entender que somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, e não seres humanos tentando viver uma experiência espiritual. Um alquimista diligente compreende a verdadeira natureza da realidade, tornando-se um mestre, guru e professor em seu crescimento físico, emocional e espiritual. Um mestre do seu próprio destino. Então, o que aconteceu com os aspectos espirituais da alquimia, quando a química e a física modernas se tornaram conhecimentos comuns de matéria, seguindo os trabalhos de Isaac Newton? Muito do interesse nos aspectos psicológicos e espirituais da alquimia quase foi esquecido na ciência moderna. Até o trabalho de Carl Jung,
que revolucionou a psicologia ao expor as relações entre alquimia, platonismo e as técnicas modernas de psicologia. Na verdade, ele acreditava muito no credo, assim como é em cima, é embaixo, e que um poderia ser entendido através do outro. Eu sempre procurava algo entre, sabe? Algo que ligasse aquele passado remoto ao presente. E, para minha surpresa, encontrei isso na alquimia. É a base da nossa maneira moderna de conceber as coisas. E por isso, é como se estivesse bem sob o limiar da escolha divina. Esta é uma bela imagem de como o desenvolvimento dos arquétipos, ou seja, o movimento dos arquétipos, aparenta ser. E o movimento dos arquétipos, vistos de cima, talvez do presente para o passado, mostra como o momento atual evoluiu do passado. O filósofo e autor contemporâneo Terence McKenna também fez muito para reviver a alquimia espiritual e sua conexão com a consciência e nossa natureza divina, que ele sempre reforçava em suas muitas palestras. Tudo ocorre na presença de seu oposto, e disso surgem um atrito, o calor e a luz, que se juntam em um pacote indissolúvel como parte da vida. Então, o que quero conversar com vocês hoje à noite, e como isso se relaciona a desdobrar a pedra, é a noção de alquimia de todas as coisas. Alquimia, como muitos de vocês sabem, é realmente a tradição secreta da redenção do espírito da matéria. Mas muitos podem imaginar que a alquimia é apenas uma obsessão descreditada pré-científica de mentes desequilibradas, interessadas em transformar metais básicos em ouro, chumbo no elemento do comércio. Essa é a reputação obscurecida que a alquimia adquiriu em um século tão entregue ao literal e ao material, e não ao espiritual. A ponto de perder toda a conexão com as nuances de significado que vibram por trás das percepções do alquimista. A concepção central da alquimia é a concepção da pedra filosofal. O que é isso? É a cura universal no fim dos tempos. É o bolo de chocolate que sua mãe fazia toda semana quando você era criança. Os pães supersubstanciais. É tudo para todos os homens e todas as mulheres. Se você está com fome, você come. Se você está sujo, você toma banho com isso. Se precisa ir a algum lugar, você se senta e voa para lá. Se você tem uma pergunta, ele responde. É algo que a mente humana sente em si mesma e invocou, adorou por séculos antes do lento surgimento do patriarcado, do racionalismo e do materialismo transformarem isso em um mito, uma fábula. Não é um mito ou fábula. É a realidade primordial ardente que está por trás das aparências. A alquimia é baseada em uma filosofia chamada hermetismo, que foi desenvolvida nos séculos I e II por pensadores gnósticos, gregos, judeus. Pessoas dentro do Império Romano quando mostravam os primeiros sinais de decadência, que sentiam uma profunda insatisfação com seu mundo. Uma insatisfação que era tão profunda quanto nossa própria insatisfação existencial. E os filósofos herméticos se afastaram da ascensão do cristianismo com suas doutrinas da queda do homem e pecado original e a mancha de Adão e Eva, e toda essa coisa, e seguiram um rumo diferente, e definiram 2 pontos que, acredito, precisamos recuperar e viver por nós mesmos. O primeiro ponto era que o homem, que significa homens e mulheres, seres humanos, são seres divinos. Não inferiores aos anjos, superiores aos anjos. Não inferiores aos anjos, mas os anjos,
superiores aos anjos, superiores aos anjos, superiores aos anjos. A mensagem dos pensadores alquímicos e herméticos, e o Corpus Hermeticum, realmente, usa a frase, o homem é irmão de Deus. Não temos ideia do que significaria em nossas próprias vidas se pudéssemos nos libertar da noção de sermos seres decaídos. Não somos seres decaídos. Quando você incorpora em sua vida o conhecimento das plantas psicodélicas cheias de luz, as plantas que têm estabilizado sociedades deste mundo por milênios, a primeira mensagem que vem a você é que você é um ser divino. Você importa. Você conta. Você vem de reinos de poder e luz inimagináveis e retornará a esses reinos. O segundo ponto que esses filósofos queriam destacar é que o destino pode ser superado. O destino pode ser superado. Para o mundo greco-helenístico, isso significava as máquinas estreladas do destino que eles viam espalhadas no céu noturno, porque eles estavam intensamente cientes do poder do zodíaco, as cascas estelares habitadas por demônios que se estendiam até o império inimaginável do pai de todos que estava além do destino. E nesse mundo de fatidénèse astrológico, que é uma ideia tão forte para a mente grega, os hermetistas anunciaram que o destino pode ser superado. E eles tinham uma resposta inovadora para como isso poderia ser feito. Pode ser feito. Pode ser feito através da magia. Uma palavra que não se ouve com frequência no mundo atual. A superação do destino é alcançada através da magia. E a maquinaria estelar deixa de ser uma força invasiva na vida das pessoas, passando a ser fonte de poder. Agora, alguns de nós podem acreditar em astrologia, e outros não. Todos nós somos fortemente influenciados pela noção de destino, de nossa impotência. Em um mundo existencial, Jean-Paul Sartre disse: a natureza é muda. E nós, imersos nessa densa teia de mídia, mensagens e programação dessas hipersociedades que criamos, muitas vezes nos sentimos como átomos à deriva, correndo eternamente segundo os planos e programas de mestres invisíveis, seja a indústria bancária, a Madison Avenue, quem for. Tendemos a nos desvalorizar. Acreditamos que não fazemos diferença. E ao adotarmos essa ideia, entregamos tudo a outra pessoa ou a outra coisa. Assim, o renascimento de uma noção da pedra e de sua possibilidade em cada um de nós envolve essas duas ideias. Nossa divindade e nosso poder de superar o destino. Não há inevitabilidade em nossas vidas, a menos que aceitemos a ideia de inevitabilidade e a ela nos entreguemos. A prática de transcender tempo e consciência também era muito presente na América do Sul, especialmente entre os maias. Lá, relógios de pedra eram criados e usados para conquistar o tempo e a consciência. Isso parece estar intimamente associado à compreensão detalhada da astrologia e à conexão entre o reino terrestre e o espiritual. Nem é preciso dizer que as verdades universais encontradas no caminho da alquimia estão profundamente enraizadas de alguma forma em quase todas as culturas. Muitos dizem que essas informações apresentadas a você não devem ser contadas aos não escolhidos, por assim dizer, ou não iniciados em uma ordem fraternal que as guarda e mantém sobre as cabeças de seus membros, alimentando-os com uma versão diluída, um pouco aqui, um pouco ali. Porém, essa ideologia está desmoronando, e acreditamos que todos somos escolhidos, e muitos de nós simplesmente não perceberam ainda nosso chamado universal. Em filmes futuros, discutiremos isso em uma variedade de outros temas, detalhando a história e a aplicação prática nessas áreas. Esperamos que você tenha gostado deste filme,
e que ele tenha esclarecido alguns equívocos sobre essa ciência tão sagrada, o grande trabalho e os segredos revelados da alquimia.